E aí, irmãos, bora tomar um café? Gente, esse vídeo é parte de uma sequência de vídeos sobre liturgia cristã, tá bom? E esse em especial fala sobre como a liturgia faz o cristão. Os cristãos são resultados de seus processos litúrgicos. Claro que você pode dizer assim, poxa, Eric, eu sou resultado do chamado de Deus para mim. Eu não sou resultado do que acontece no culto. Eu e a minha fé, o meu cristianismo é resultado do chamado de Deus para viver com Ele, tá? É isso mesmo. Só que Deus nos chama, o nosso chamado primordial tem a ver com a unidade da alma com Deus, certo? Nós precisamos nos vincular de novo ao Senhor. O pecado nos retirou de um certo tipo de unidade e Jesus Cristo nos conecta com Deus de novo, com Deus Pai, com o Espírito Santo, de forma ainda mais sublime. Antes nós passeávamos com Deus no jardim, no meio de Adão e Eva, né? E agora Deus habita em nós. Ele não só passeia conosco, nós estamos nele. E esse ato de estar com Deus, de estar em Cristo, e Cristo em nós, ele precisa ser um ato organizado também. Porque nós ainda estamos num momento, digamos assim, que parte do velho homem de vez em quando surge em nossas histórias. Ou seja, nós nos distraímos com muita facilidade do amor de Deus e da obra de Deus em nós. Então nós precisamos de coisas que nos lembrem ou dar atenção a essa presença, essa conexão que nós temos com Deus. E o culto ele faz isso também. Por isso nós precisamos ir intencionalmente lá e adorar a Deus, para que você se lembre quem você é, o que Cristo fez em você e quem é Deus e qual é o seu lugar. Nós fomos criados para a adoração do Deus vivo e verdadeiro. Tudo que nós fazemos precisa desembocar nisso. Então toda a nossa vida precisa ser transformada num grande e único ato cultico ao nome do Deus verdadeiro. Mas isso jamais chegará a acontecer sem o culto regular e litúrgico. Sem os irmãos se juntarem para ouvir a palavra, ser alimentado pelos sacramentos, para que ele possa entrar na semana com essa consciência, aí sim abastecido e nutrido, para que ele possa ir em missão, peregrinando pela vida. Então são duas coisas importantes. Só o culto sozinho é insuficiente para que você se torne um adorador legítimo. Mas também sem o culto, também isso é impossível que isso aconteça. A nossa fé é uma fé coletiva. Sem os irmãos, sem nos juntarmos e sermos enviados, juntarmos e sermos enviados, não existe formação cristã real. Então o culto, ele não é qualquer coisa na vida de um cristão, de um crente ou da fé cristã. Ela é uma coisa primordial. Então gastar tempo com isso é pensar onde mora o verdadeiro discipulado, tá? Eu sei que a gente tem várias formas, assim, a pessoa tem uma pessoa que ela chama de discipulador, aquele é meu discípulo e tal, mas nós somos todos discípulos de Jesus. E digamos que esse momento de formação discipular acontece na adoração, no espaço litúrgico organizado, tá? Então, é bom lembrar que o espaço litúrgico, a forma, a estrutura, ela sempre é pensada de forma organizada para que você entre num outro lugar, numa outra dinâmica que te lembre o sentido real da vida e da existência. Porque na nossa vida a gente constrói espaços para descansar, para curtir, para comer, para dançar, para fazer várias coisas, né? Mas aquele espaço ele é pensado unicamente para isso e nenhuma outra coisa, que não seja você devotar todo o seu coração de forma direta, não indireta. Por exemplo, por meio das amizades, nós indiretamente louvamos a Deus. Mas a gente não precisa ficar orando o tempo todo com um amigo para aquilo ser um ato de adoração a Deus. Mas se você não ora por isso em algum momento, essa amizade é uma amizade sem propósitos espirituais e divinos, porque você jamais vai se lembrar disso. Então, sem adoração correta, sem Bíblia, sem oração, e isso feito também no culto,
esses outros lugares vão sendo desligados, a sua casa perde sentido. A mesa da ceia é a mesa que dá sentido para as mesas da sua casa. Então aquele lugar é um espaço muito importante. Então se não tem assim, outras mesas em que você participa, você experimenta do espaço litúrgico de forma minguada. Então é preciso que você saia em missão depois do culto para viver, experienciar tudo que você foi nutrido e alimentado ali, mas sem o culto organizado, sem a liturgia bem estabelecida, bem estruturada, como foi feito ao longo dos séculos na história da fé cristã, você vai se perder, a sua fé vai esfriar com certeza. Então, nesse sentido, a liturgia, ela forja você, ela forma você. Você vai se conformar, ou seja, ganhar uma nova forma. Você como um barro mole, e as orações vão apertar você, vão dar nova forma em você. Então a liturgia, ela não pode ser só o efeito da nossa fé, mas ela também é origem, sabe? Ela é também matriz, ela é útero daquilo que nós somos hoje como crentes. Então na liturgia, domingo após domingo, ano após ano, décadas, depois de décadas, você sendo ali forjado, você vai aprendendo a como pensar, a como ver, como entender a unidade da alma com Deus. O culto, ele vai dar fibra, dar musculatura para essa fé que o próprio Senhor plantou em nós. Por exemplo, você lendo os Salmos, você vai aprender como orar, o que orar, como preocupar. O culto é um processo de reabilitação. Nós estamos, digamos, por conta do pecado, travados, enrijecidos no nosso coração. Não sabe nem como falar com Deus. A liturgia te pega pelas mãos e te coloca um canto na boca. E você é presenteado com a reflexão da palavra de Deus, inúmeros gestos que vão formando você um verdadeiro e real discípulo. Sem a palavra de Deus proclamada no culto como um sermão, uma peça própria da liturgia, sem a Eucaristia, sem a ceia, não há a menor possibilidade de você ter aprofundamento real na fé. Não há. Tanto quanto não tem como você, sem a sua devoção privada, sem você em casa, lendo a Bíblia diariamente, orando, porque a oração é o combustível, o despertar da alma, mas também o culto. O culto, ele é como se fosse um desfibrilador no nosso peito, quando a nossa fé vai desfalecendo. Nós temos uma sede desse encontro ritual, junto com os irmãos, um espaço preparado e organizado, para que a gente possa ouvir a voz de Deus e sermos moldados, ou seja, essa coisa de a liturgia faz o crente, faz o cristão, faz a igreja, é também admitir que ela não é só uma coisa que eu faço, um exercício puro da minha fruição e da minha inteligência, das minhas vontades, das minhas carências, porque quando o culto é só isso, é uma coisa que me atrai, para que você está confortável e tenha lá uma breve reflexão, um momento gostoso, não é mais do que isso. Tem partes também que são difíceis na liturgia, orações difíceis de fazer, como arrependimento, sermões difíceis, duros de ouvir, porque eu estou sendo modelado, entende? Então eu me conformo ao que o culto me apresenta. É por isso que a liturgia faz o crente. Você precisa ir lá porque algumas reflexões, alguns lugares, você jamais chegaria se não fosse a dinâmica própria da igreja. Por exemplo, as igrejas como a minha aqui, que segue o lecionário. Então, o pastor nem escolhe muito o que pregar domingo. Ele vai pregar um texto do Evangelho, do Novo Testamento, do Velho Testamento, que ele não fica escolhendo, isso é segundo a sua predileção. Nós todos estamos admitindo que há tesouros na fé cristã que eu preciso aprender a amar, e eu vou ficando parecido com meus irmãos, vou tomar mais a forma do corpo de Cristo do que o contrário, do que fazer uma igreja personal que só se pareça comigo. É claro que isso é circular. A igreja também tem algo por ser feito e por ser construído. Há sempre torres inacabadas,
também da liturgia que nós precisamos construir, mas é um ciclo generoso e onde eu faço a liturgia, a igreja, e a liturgia também me faz e me conforma. Deixa eu ler para você uma citação aqui do Paul Ricoeur. Eu não sei se é assim se cita o nome do Paul Ricoeur, mas ele é um pensador incrível que eu gosto muito, principalmente os seus textos sobre interpretação e tal. E ele fala sobre liturgia também e do lugar próprio da liturgia. E essa citação eu achei que cabe muito para essa nossa conversa, que está nosso café. Agradeço a liturgia que me arrancou da subjetividade, ofereceu-me não minhas palavras, não meus gestos, mas aqueles da comunidade. Sou feliz por esta objetivação dos meus próprios sentimentos. Inserindo-me numa expressão cultural, sou arrancado da efusão sentimental. Entro na forma que me forma. Fazendo o meu texto litúrgico, tomo-me eu mesmo, texto que reza e canta. Gente, que maravilhoso isso aqui. Essa coisa assim de eu entro na forma que me forma é admitir que esse ser crente, ser cristão, ser discípulo de Jesus, envolve renunciar às minhas pretensões de dar eu mesmo forma a isso que eu chamo de cristianismo, certo? O cristianismo, a minha fé e o discípulo que eu vou me tornar, não é o resultado das minhas próprias pretensões. Ser discípulo já é uma coisa. Quem sabe isso é Cristo. Quem diz o como isso funciona é a palavra. Então, eu me submeto. Então, a liturgia é um lugar de submissão, de sujeição. Eu aceito o que o discipulado é, eu aceito o que a vida cristã é, e eu vou lá e me coloco na forma, me deixo ser formado. Então, a liturgia ajuda a formar você naquilo que o Senhor sonhou para nós. Assim como é o Evangelho, assim também é a igreja, e deve ser a liturgia da igreja. É algo que me precede, entendeu? Não é resultado, apenas expressão minha, me precede. Então eu chego lá e isso já está. Então aí eu que sou convidado, vinde, né? Entro e me conformo, aceito o que já está previamente estabelecido. O evangelho não pode ser mudado, ele já está lá. Eu entro e eu o amo, eu o recebo e eu o aceito. E eu me conformo que o evangelho é. E também as expressões litúrgicas da igreja, o que a igreja é. É preciso hoje que a gente se pergunte coisas assim: qual é a natureza própria da igreja e qual é a finalidade natural da liturgia cristã? Porque sem responder isso, nós podemos achar que a igreja é resultado da nossa engenharia eclesiástica. E é que a liturgia pode ser qualquer estratégia para que eu possa alcançar um objetivo que nem sempre se coaduna com o sentido natural da igreja cristã. Então isso é muito sério. Pode ser que a gente faça uma liturgia que seja um contradiscipulado, sabe? E que eu faça da igreja um espaço que não é mais o espaço primordial, essa tenda entre Deus e os homens, e o fazer da igreja local não seja mais esse lugar primordial do discipulado cristão. Agora, já que a liturgia nos precede, eu sei que muita gente tem dificuldade com isso que a gente chama de o ordo litúrgico, ou seja, a ordem litúrgica, aquilo que já está posto. Por exemplo, geralmente é preciso que tenha salmodia, que se leia os salmos, ou se cante e se louve a Deus, que haja pregação da palavra, que haja espaço para arrependimento, que é lamentável que muitas igrejas hoje não tenham um momento litúrgico, né, no culto de arrependimento, né? O arrependimento coletivo, o povo de Deus, todo mundo junto, se entregando a Deus e pedindo perdão e recebendo a absolvição, né? Então, assim, o ordo litúrgico, como ele é, os gestos,
as entradas, as saídas, tudo isso. Eu sei que há uma variabilidade, nunca foi uma coisa só, mas cada tradição, cada ramo da história do cristianismo tem o seu próprio ordo litúrgico. Basicamente todos eles têm muitos pontos de contato, porque a origem disso tudo é a fé judaica, né, e o cristianismo nascente, que eram muitos também, mas você vê muitos pontos de contato e tal. Esse ordo litúrgico, a gente vê assim, olha, tudo que foi feito até aqui tem que ser rejeitado. A pessoa é incapaz de submeter-se ao que a igreja é e o que ela foi até aqui, o que foi acreditado na maior parte do tempo, pela maioria dos irmãos. Mas eu sei que muita gente tem superado esse pensamento assim, revolucionário, rebelde, de tratar a igreja como uma, uma grande um laboratório de experiências sem fim, que eu posso fazer o que quiser e não importa o resultado onde a gente vai chegar, que é uma coisa irresponsável, né, para lidar com algo tão importante que é encontrar o Deus eterno do jeito que agrade o Deus eterno. O que seria esse ordo litúrgico? Isso é a própria fé da igreja, expressa num simples gesto, em pequenos atos, na nobreza de um movimento, né? Na dignidade de uma postura, na sobriedade das palavras ditas, né? Como se você pudesse ir com a cesta no pomar e colher as palavras certas, escolhendo cada uma para que ela seja posta na mesa da pregação, para que tudo isso possa ser muito profundo e eficaz. Quem se faz incapaz de submeter a isso, por puro ato, às vezes, de snobismo cronológico, como dizia o Lewis, né, de pensar que esse tempo nosso é o melhor de todos e então eu tenho o direito de excluir, desprezar tudo que foi feito e dito até aqui. Esse tipo de inovacionismo sem fim, que despreza qualquer ordem litúrgica já pré-estabelecida, e isso geralmente provoca raquitismo. O raquitismo litúrgico, a anemia litúrgica, também gera um tipo de fé instável, focada em sentir grandes pulsos emocionais que não se sustentam a longo prazo. Claro que, por outro lado, também existe uma rigidez, a falta de flexibilidade litúrgica que realmente sufoca a fé de qualquer um. Aí sim entra não os ritos que nos ligam, que nos regam, mas existem o ritualismo que nos mata. E sim, a fé pode morrer, tanto quanto a falta de culto devido, quanto o culto mal feito, engessado, o rito pelo rito, sem significado, sem propósito, um ordo litúrgico que mais parece uma forca. Isso também é capaz de matar a fé de uma igreja, a fé dos fiéis. Pessoas que simplesmente fazem isso, elas fazem isso por o profissionalismo litúrgico, né? A liturgia tornado algo que eu devo fazer, vou lá e faço e pronto. Então não tem ninguém, o Senhor não está me tocando, parece, por meio do que está acontecendo ali. É vazio de sentido, de propósito. Essa é uma liturgia que não forma. Talvez seja uma bigorna pesada demais, que jogada sobre as pessoas, às vezes mague. Tanto quanto a liturgia feita de qualquer jeito, muito sem organização, ela forma pouco, né? Você também não pode esmagar o barro, quebrar ele todo. Você não consegue fazer nada de útil com isso. Então, sempre haverá portas abertas em todo fazer litúrgico para que a gente possa construir espaços para cada cultura, para cada geração, para cada tempo, para tornar vivo aquilo que não pode morrer jamais. Isso não se faz com invencionice e inovacionismo emocional, não se faz assim, mas também não se faz com um profissionalismo seco do uso da liturgia, sem humanização, sem acolhimento, uma liturgia que não nos acolhe, não nos abraça e não vai nos caminhando de forma leve para o discipulado de Jesus, para que a gente se torne parecido com Jesus e o nosso culto seja ao mesmo tempo simples e glorioso, ao mesmo tempo
afetivo, que move nossas emoções, e irracional, catequético, formativo em todos os sentidos do nosso ser. E o resultado final disso tudo é uma igreja viva, é discípulos que se pareçam com Jesus. Aí você vê se o culto está dando certo. Não é só se ele foi bem executado, aquele teatro ou um balé muito bem coreografado. O resultado é dos irmãos que saem em missão, se parecendo mais com Jesus, gente que tem cheiro de Jesus, ovelhas bem cuidadas e nutridas, não só assistidores de espetáculos, sejam eles de altas liturgias ou de liturgias baixas, o espetáculo pelo espetáculo, que não traz o mistério divino para cá, e nós, atraídos por ele, sejamos formados, conformados à figura de Jesus Cristo. Isso não serve para nada, tá bom? Agora, é preciso que a gente crie disposição para aprender, para ser formado, né? Mesmo que você vá a um culto que tudo foi muito bem pensado, planejado e as pessoas estão lhe adorando de forma real ao Senhor, é preciso que você, numa atitude de crente, se permita ser formado, né? E aí a liturgia, o culto vai acrescentar na sua vida de forma livre, inteligente, organizada, sensível, afetuosa às graças e às misericórdias do Senhor na sua vida. Então, é correto dizer que o cristão faz a liturgia, mas é corretíssimo dizer, importantíssimo dizer, que a liturgia faz o crente. E aí, qual liturgia tem feito você? Deus te abençoe. Vou continuar aqui com o meu café pensando sobre isso. Até o próximo vídeo, se isso e esse assunto te interessar, tá bom? É uma série de vídeos, não termina nesse, mas que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha cultos muito significativos na sua vida e que ao longo de muito tempo você seja formado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.